Fala, galera. Hoje o debate do Jogo Aberto vai debater sobre o interesse da seleção brasileira em Abel Ferreira. Com o encerramento das negociações por Carlo Ancelotti, a CBF segue no mercado em busca de um novo técnico para a seleção. Sem comando desde a demissão de Dorival Júnior, em março, entre os nomes cotados, Abel Ferreira voltou a ser perguntado nesta quarta-feira sobre o cargo, se aceitaria a proposta em caso de convite. Vamos ver aí o debate do Jogo Aberto sobre esse tema. Vamos começar já com esse papo que tá interessante, versões diferentes. Abel Ferreira fica no Palmeiras. O Abel Ferreira está seduzido pelo convite da CBF e poderia ser o novo treinador da seleção. Abel Ferreira fala aqui, porque eu quero que vocês interpretem bem o discurso que ele fez ontem na coletiva, depois da vitória para cima do Ceará pela Copa do Brasil. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Todas as vezes a gente pode resgatar isso, que ele foi perguntado sobre seleção brasileira, tem o contrato com o Palmeiras, ele era muito categórico, muito fechado nessa questão, e eu percebia que ele não queria esticar o assunto. Agora, ontem, foi um pouco diferente, Capela. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está em casa. Você já foi traído alguma vez na vida? Se você foi traído, seja aí com relacionamento ou por alguma pessoa, mesmo que você perdoe, você volta a confiar 100% naquela pessoa? Você pode voltar a dar um voto de confiança, mas talvez não 100%, não vai se entregar de novo. É isso? Concorda comigo? Que profundidade. Você vai entender o porquê que eu fui profundo. Você vai entender o porquê. Porque o Abel Ferreira, que está com esse discurso, acho que é o discurso correto, eu contrato o Palmeiras, sou feliz aqui, bibi. Mas e o Al-Sadd? Já esqueceram? Quem? Aquele time do Catar. O time do Catar, lá atrás. Que até agora tá na FIFA, que ninguém se posicionou, até agora o Abel não falou, e não é falar pra mim, não é falar pra mim, é falar pro torcedor. Quem vai assumir se o Palmeiras perder? O que deve acontecer? O Palmeiras vai ter que pagar, o Abel vai ter que pagar. Então, assim, esse discurso, eu sou um cara que tem o pé atrás com muita coisa no futebol. Com dirigente, palavra de dirigente, quando fala não se escreve. Com um treinador, a mesma coisa. Ainda mais um treinador que quebrou, de certa forma, uma parte da confiança que a torcida depositava nele. Então esse discurso que tem contrato, que não sei o quê, também tinha contrato com o Palmeiras e de repente apareceu o Al-Sadd na vida dele, que até agora ele não explicou. Mas na verdade ele estava indo para um fim de contrato com o Palmeiras e aí ele assinou um pré-contrato. Pois é. Então ele poderia terminar aí para onde ele quisesse, não precisava ficar no Palmeiras. O problema é que isso, eu concordo com você, nunca é muito esclarecido. Não, ninguém conta os detalhes. Isso foi colocado lá numa prateleira, numa gaveta e ficou por isso mesmo. O que eu vejo é o seguinte, antigamente, toda vez que um técnico brasileiro era cogitado para a seleção brasileira, nós pensávamos, que ótimo, maravilha, o sonho do treinador, chegar no auge, na seleção. E hoje muita gente disse não para o Brasil. E quem disse sim, no caso do Dorival, não rendeu, não deu certo e foi rápido. Então o Abel Ferreira, ele tem uma carreira muito curta, mas muito vitoriosa. O que ele fez no Palmeiras é digno dos gigantes, Marco Aurélio Cunha. Só que agora, eu também acho que depois de 5 anos, a única coisa que falta para o Abel é ganhar o Mundial. Fora isso, ele já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Paulista, vezes, não é? Então o cara já teve esse gostinho. Disputou o Mundial, já e sabe o Mundial, mas difícil. Mas foi, né? O nível hoje do futebol brasileiro, a gente sabe que é um degrau abaixo dos times de um modo geral. Brasileiro, né? Oi? Já está naturalizado brasileiro. Então conhece o nosso futebol, sabe? Se perguntar por Ancelotti como joga o Ceará. Não sabe. Se perguntar pro Ancelotti como joga o Atlético Paranaense. Não sabe. Nem eu sei. Ninguém sabe. Nem o Barbieri sabe. Nem o técnico do time Essas sabe. coisas, gente, na verdade é isso. Será que o Ancelotti conhece o Alampa? Não. Então. Acho que não. Mas a questão é a seguinte, Renata, também é um ponto
que é muito a favor do Abel é essa paixão pelo futebol que ele transmite, que vai de encontro com o torcedor brasileiro quer. Que eu não consigo ver no Ancelotti, por exemplo, eu não consigo ver no Ancelotti sentando num estádio aqui no Brasil, assistindo um jogo São Paulo e outra equipe, uma equipe de menor expressão. O Abel, ele tem esse prazer, o Abel, ele tem esse carisma do torcedor, ele trouxe novamente essa alegria para o torcedor, né, desse treinador extremamente apaixonado. Então é isso que o torcedor brasileiro, por isso que o torcedor brasileiro, assim como nós aqui, apoiamos que se for o Abel, porque ele entende como é o futebol brasileiro, entende esse calor do torcedor. Mas aí, sim, a gente vai de encontro ao seguinte, vai deixar ele trabalhar na seleção brasileira? Porque tudo isso é tudo bonito. Carta branca. Mas no dia a dia, ele vai fazer a convocação? Vai. É lógico, Vai, claro. Será? Tá, Ele vai ter tempo para treinar, doutor? Não, isso não. Então, ele que gosta do dia a dia, eu convivi com ele, ele gosta do dia a dia. Concordo. Ele gosta de estar ali no dia a dia, de trabalhar. Ele vai encontrar com jogadores a cada 10 dias, fica 10 dias, daqui a pouco só daqui 3 meses. Então, para ele mostrar o trabalho dele, que ele mostrou nos clubes, é o dia a dia. Então, eu acho que, de repente, se ele for para a seleção brasileira, competência ele tem, vamos discutir isso aí. O problema é que vai ter dificuldade, porque o cara que é acostumado a trabalhar em clube e ir para a seleção brasileira é diferente. O senhor sabe muito bem, doutor. Claro. Edu, qualquer seleção é assim. Tem a data FIFA, convocado naquele período, treina rapidamente, dá o sistema de jogo e fica muito mais de home office do que propriamente trabalhando dentro do campo. É saindo para a Europa para ver jogos dos grandes, para ver os brasileiros que atuam fora. Foi o que o Tite fez o tempo todo, foi o que outros fizeram há algum tempo atrás. A seleção é assim. E o cara, quando compra o pacote, tem que saber que é assim. O que eu acho o Abel o melhor nome para a seleção brasileira hoje, acho que é o melhor treinador do país, acho que ele é chato para algumas coisas, que ele é um pouco birrento, né? Reclama demais, mas é a personalidade dele, a gente tem que respeitar. Personalidade não se discute. Porém, na seleção, não vai adiantar reclamar que não tem tempo para treinar. Quando assinar, já sabe o pacote que está comprando. Então, não vai reclamar depois. É esse o ponto que eu falo. As pessoas querem ir para a seleção e querem o mundo ideal. Não existe. Eu fiquei 5 anos lá. Convoca sim quem quiser. Eu garanto isso. Não estive, eu não tenho. Não estive nessa gestão e não conheço a gestão. Mas nas que eu passei... Eu tenho minhas dúvidas disso aí, doutor. Eu também tenho minhas dúvidas. Não, empresário não influencia, patrocinador não influencia. Não influencia. Desculpa. Bom, eu estou no meu direito de duvidar de tudo, ainda mais vindo de onde vem. Eu sou testemunha viva, eu sou testemunha viva que nunca... O que há é o seguinte, é o clube reclamando e ele convocar 4. Aí, não dá, você vai me arrebentar. Aí, então, tira um, põe do outro. Isso existe. Até porque não dá para levar o Flamengo e o Palmeiras para servir a seleção e deixar o Flamengo e o Palmeiras se arrebentando no campeonato. Mas não são os melhores, doutor? Não são os melhores? Não, mas você vai permitir que leve todo o seu time para a seleção? Que não, mas... Então aí já chegou o problema. Olha, por favor, me alivia nessa convocação, porque eu não posso prescindir de 5 atletas do meu time se eu estou competindo pelo Campeonato Brasileiro. Então você já caiu em contradição aí? Não caí. Eu disse que não há imposição. Porque se não pode levar todo mundo que tem de direito, então o cara não tem... Mas ele está falando de bom senso. Não há imposição. Se eu sou o treinador da seleção brasileira, eu levo a defesa toda do Corinthians. Não, a questão é a seguinte, Ronaldo, já houve época, e isso também era o que corria nos bastidores, né? Que antigamente... se o jogador era patrocinado por uma marca que representava a seleção e o outro, se eles estavam no mesmo nível, e o jogador que era patrocinado pela marca que estava na seleção. Que coincidência, não? Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é fato. Vamos lá. Mas vocês conseguem imaginar o Abel Ferreira se sujeitando a hoje, isso? De verdade, o Edu conhece, o Edu trabalhou com ele. Então, nós aqui, nós só vemos o que passa nos jogos, as coletivas. Você imagina o Abel se sujeitando a isso? Principalmente, como ele falou, ordem e progresso. Na seleção brasileira, hoje, a gente não vê ordem. Ele vai querer organizar. Será que ele vai ter essa paciência, essa coisa toda para organizar? E vão deixar ele organizar? Todo mundo que entra na CBF se converte. É isso que eu estou te falando. Você vê o Tite também. Você vê o Tite, o próprio Dorival. Ele vai se prestar isso? Não sei. É um sistema, não é? É o sistema que a gente costuma falar. Eu não levaria o Abel para a seleção. Talvez para isso também seja bom ter um técnico estrangeiro finalmente. O Marco Aurélio levou uma estrangeira na seleção feminina. Você falou esses dias que não... estrangeiro tem que pensar, mas você trouxe a Pia para cá. Trouxe, a melhor. Então, trouxe, era a melhor do momento. Havia ela e a americana não poderia vir. Então veio a Pia, que fez um trabalho belíssimo. Talvez no final tenha perdido um pouco a mão.
mas foi um trabalho lindo e hoje está dando frutos à seleção brasileira. Então, não vejo problema algum com o estrangeiro. Que é mais difícil você chegar e chamar um cara, um estrangeiro, e conversar, que ele dizer, vai ser assim, Mas assado. Abel ou Ancelotti? Peraí, onde que a gente vai aqui? Você tem o Ancelotti, você tem Abel à sua disposição. Você vai pegar quem? Abel. Eu pego Que isso, pessoal? O Abel é melhor que o Ancelotti? Não, para a seleção brasileira. Para a seleção brasileira. Gente, vem cá. O Abel Ferreira, ele é um treinador de um trabalho. O Ancelotti não vem, Ele é um velho. treinador de um trabalho. Quem? O Abel Ferreira é o treinador de um trabalho que no rendeu Palmeiras. quantas coisas? Oi? Quantas coisas rendeu o trabalho Não, dele? o trabalho do Abel Trabalho é um que tem trabalho gente incrível. que fica 10 anos num clube e não Mas consegue. aí que tá, é um trabalho incrível do Abel. Não tô depondo com o trabalho do Abel, acho o trabalho do Abel maravilhoso. O que me pega é o seguinte, por causa de um trabalho, de um clube que te dá tudo do bom do melhor, Capelanes, o Ancelotti disse não 2 vezes para a seleção e você vai ficar mendigando. Não adianta ficar acreditando em Papai Noel. Ele falou que não vem, pô. Mas o Ancelotti pode ser que vá. Desculpa, mas Não, quem não não vai, te não. dá do bom e do melhor é o Real Madrid, né? O Real Madrid não te dá os Mas melhores jogadores do mundo. O Ancelotti só a fez um melhor trabalho na estrutura do carreira, mundo, doutor. A coroa da O Espanha Ancelotti só fez um ajudando. trabalho na carreira. Mas não é isso. É isso sim, eu tô Não é debatendo isso. isso. Então Eu tá tô bom, debatendo então outra pela coisa. teoria do Capelanes, o técnico da Argentina não poderia ser campeão do mundo numa Copa, poderia ser campeão. porque era de categorias de base. Receba, Aí poderia quando ser ele veio o campeão. Scaloni, ganhou Poderia uma ser- Copa, mas não, é o Messi. Aí o Scaloni não foi. Não é isso, Não vou explicar o porquê. Se fosse assim, você pega o Luxemburgo e Tá coloca ele na parecendo seleção Ulisses, brasileira. velho. E foi. Pega o Luxemburgo e coloca ele na seleção Mas já brasileira. passou Vamos ver o se vai tempo ser do campeão. Luxemburgo. Passou o tempo do Luxemburgo. O meu ponto de vista é o seguinte, para mim, um único trabalho, por mais que ele seja espetacular como é o do Abel, não credencia comandar a seleção seu ponto de brasileira. vista, a Renata O já jogou Ancelotti- na lata do lixo. O Ancelotti é muito melhor e maior treinador do que o Abel Ferreira, Então, o gente. problema não é Entendeu? esse, o Ancelotti quer vir. Não. É a pergunta. O Abel Duas quer a vezes seleção? não. Ele falou duas O vezes Abel não. quer a seleção? Por que a Isso é CBF informação? está autorizando falar no Abel? Porque o Ancelotti já Abel, disse não de novo. Isso aqui é informação. Você então. falou em traição, a pior coisa é o desprezo O do... Abel quer verdade. a seleção. E os sinais estão claros. Quando ele fala, porque ele é muito inteligente. Eu brinco aqui, dou umas pegadas no pé dele, mas eu admiro profundamente o Abel. Quando ele fala ordem e progresso, a hora que ele cita a bandeira, você acha que é à toa que ele citou a bandeira? Eu não sou um leitor de declaração da lei. Mas ele sempre falou isso aí, ele sempre citou. Desde a primeira vez que ele chegou aqui no Brasil, ele citou isso aí. Então, doutor. mais do que... Porque o objetivo dele é treinar a Além disso, seleção. ele tem uma pessoa dentro da CBF que trabalhou com ele há 3, 4 anos, que é o Cícero Souza. Então, com certeza, Isso que não sou eu, hein, gente? com certeza, ele vai pedir informação como que é lá o trabalho da CBF. Mas não tem que perguntar, tem que enfrentar. Como não, doutor? Quem- Você Não, vai mas é vai se bom dar uma perguntar, estudadinha no terreno. Mas Não é todo assim. mundo sabe como é. Todo mundo sabe como é. Não está num bom momento, está passando por uma série de problemas, perda de patrocinadores. Ela tem que se resgatar. E resgatar é transparência, inclusive na arbitragem. Então nós temos que pensar em um modelo muito bom para o Abel aceitar. Abel, eu sua quero seleção. que o Abel seja o treinador da seleção brasileira. Eu acho que é o melhor nome. Falando em perguntas, Cicinho, e se perguntar se o Ancelotti der uma ligadinha ali, pega o celular e chama o Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno e perguntar sobre CBF Seleção, o que ele vai ouvir? Mas por que Renata, por que o Ancelotti não veio? Muito provavelmente. Kaká, como que é, meu filho, a seleção brasileira? Como que tá no momento? Roberto Carlos, como que tá? Ronaldo, você que estava aí querendo ser presidente. eu acho, Isso daí é tudo. Renata, isso é o óbvio que acontece no futebol. Porque treinar a seleção brasileira, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção brasileira. Mas quando você pede informações, nem todos vão ter a coragem de assumir. Ô, Bel, a sua seleção é o Palmeiras. A seleção. Fica aí, tranquilo, está feliz aí. Tá adaptado ali, sua família, todo mundo ali. Pô, Mas ele não quer renovar contrato também, né? Olha lá, ele não quer renovar fica até o contrato. final. Entendi. Fica até o final do ano, depois esquece a mas depois seleção. a gente A vê. chance da vida dele. Vai ter muito. E se ele for bem, então, lá no Mundial? Ele não pode ir pra um time. Pra um time Não, e bem ele vai, o duro é voltar. vai pra um time europeu. Vai pra onde? Vem no Mundial. Vocês vão estar com controle remoto, rapaz, lá com pipoquinha comendo lá. Não sei não se o Abel vai aceitar esse convite ou não, mas eu tenho certeza que a CBF já fez o contato com os representantes do Abel. Ajuda, Isso é empresário. fato. E digo mais para vocês, mesmo Abel Ferreira, um português vitorioso aqui no Brasil e muito vitorioso, além da conta, também deve sentir muito orgulho de ser lembrado, mencionado para ser técnico da seleção brasileira. E a seleção, ela deveria valorizar muito mais o que ela é, a história que ela tem, tudo que foi feito, porque uma seleção que é negada por tantos, uma seleção que é deixada de lado, isso não condiz com a nossa história, não condiz com tudo que a torcida espera e sonha para o Brasil. Então, Everton,
Abel Ferreira, não sei se ele vai aceitar, ele tem os princípios dele, enfim, vai analisar, mas que seria um nome maravilhoso para a seleção, não tenho nenhuma dúvida. Conhecimento ele tem, não só do futebol mundial, mas especialmente do que acontece por aqui, de quem é promissor, quem já é realidade, quem é mais experiente ainda pode render, tudo. O Abel é diferenciado, Everton. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Boa. Renata, assim como sua indumentária, maçã verde e uva. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Coisa linda, né? Deu quórum aí hoje, hein? Dia, feriadão, aquele negócio todo, e deu quórum. Estamos lotados, casa cheia. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu recentemente, Renata, estava aí em São Paulo, eu tô que nem o Ulisses, almoçando. Eu acho que você imagina com quem que eu estava almoçando, pessoas ligadas ao Palmeiras. E aí nessa mesa, assim, pessoas ligadas importantes dentro do Palmeiras e tal. Fiquei até muito lisonjeado pelo convite, não sei se merecia tanto, mas é que eu sou o verdadeiro palmeirense aqui, mais do que Edu, joguei mais do que o Edu no Palmeiras. Aí tava lá e tal, e escutei de uma das pessoas que estavam na mesa a seguinte frase: olha, o Abel fez um trabalho extraordinário aqui no Palmeiras, e aí eu incrementei, disse, olha, para mim o Abel é o maior treinador que já pisou no Brasil aqui, independentemente de ter feito o trabalho só no Palmeiras, mas o que ele transformou o Palmeiras, junto com, obviamente, outras figuras lá dentro, né? Seus presidentes e tal, e pessoas ligadas a ele, o JP Sampaio, enfim. Transformaram o Palmeiras hoje numa grande bandeira que já era muito grande, ficou enorme, legal. Só que, por vezes, a família às vezes quer voltar, tem uma filha que quer estudar fora, e aí, diante da seleção, ficaria mais fácil para ele, né? Do que a obrigação de estar aqui dando treino, viajando, aguentando esse calendário, caramba e tal. Talvez ele queira um pouco mais de sossego para a vida dele. Se ele já tem um salário de milhões no Palmeiras, que ele conquistou com base em um trabalho extremamente eficiente e de muita qualidade, a seleção dobraria ou triplicaria, porque não é problema para a seleção pagar um salário para levar o Abel. O Abel teria mais tranquilidade, entre aspas, na vida, dirigiria a seleção. O Palmeiras estaria disposto a cobrir uma proposta financeira, porque isso mexe com a cabeça de todo mundo, né, Renato? Recebe uma proposta financeira atrativa, isso mexe com a cabeça do sujeito. Então, eu não sei. Eu acho que depois de um não do Ancelotti, vão chegar no Abel com um apetite muito maior do que chegariam em condições normais, sem um não do Ancelotti. Então vão tentar levá-lo, atraí-lo com uma cifra exorbitante. Eu não sei se ele recusaria. E na seleção ele teria um pouco mais de paz do que ele tem no Palmeiras. Porque se ele ganha 8 jogos e perde um, ninguém vale mais nada no Palmeiras. E para a seleção, honestamente, nós já estamos acostumados a perder tanto de décadas para cá, que qualquer coisa melhor do que foi feita até o momento, feita por ele na seleção, a gente já estaria realmente na base do regozijo. Então, Abel, eu torço muito para que você permaneça no Palmeiras, mas a seleção vai colocar um caminhão de dinheiro na sua vida e eu não sei se isso será suficiente para tirá-lo do Palmeiras, mas que isso mexe com a cabeça de qualquer um, mexe. Chega, gente. Mexe mesmo. O que é, Leila? Chega, gente. Tá bom? Ramon no O Palmeiras, Civais hein? quer que o Abel saia, é normal isso aí. O Civais quer que saia, Renato. O cara fazendo um excelente Só que trabalho. se ele sair, o Palmeiras vai ter que contratar um novo Sim, técnico é às difícil. pressas. Não sei se ele... Gente, hoje, do jeito que tá a CBF e o desespero por um treinador, eu creio que se o Abel dissesse, tá bom, eu aceito, mas só depois do Mundial, não duvido que eles aceitem. É isso. Lembrando ele, deixa ele. Tá interessante essa discussão por aqui, hein? Já tem Corinthians. O Palmeiras, por sua vez, novamente procurado pela reportagem sobre o assunto, diz que não recebeu contatos da CBF para falar sobre Abel Ferreira. O português, de 46 anos, está em sua 6ª temporada pelo Alviverde, tem contrato até o fim deste ano e sob o intuito da presidente Leila Pereira, reiterado pelo diretor de futebol Anderson Barros há menos de um mês, de renovar por mais 2 anos, até o fim de 2027. Quando se encerra o 2º mandato da gestão. A CBF estava em conversas com Carlo Ancelotti para o cargo de técnico da seleção, mas a diretoria do Real Madrid fez jogo duro e a entidade brasileira encerrou a negociação na última terça-feira. As tratativas estavam em curso com base em uma saída de Ancelotti de forma antecipada, em meio aos maus resultados no Real, mas o técnico exigia receber a multa rescisória do clube espanhol.
Ao saber do acerto verbal do italiano com a CBF, o presidente se recusou a pagar.